Olá, meu nome é André Vanisque Melo e eu vou apresentar agora minha tese de doutorado, comparação de diferentes métodos físico-matemáticos para calcular o trabalho mecânico durante a locomoção humana, sob orientação dos professores doutores Leonardo Alexandre Pereira Tartaruga e Flávio Antônio de Souza Castro. Durante a locomoção bípede humana, o corpo estabelece um contato cíclico do pé com o solo, o que leva, assim, a uma desaceleração inevitável do corpo a cada passo. Portanto, para manter uma velocidade constante de deslocamento, o sistema locomotor precisa gerar forças para reacelerar o corpo a cada passo. E essas forças elas podem advir tanto por meio de ação muscular, quanto por meio da conversão entre os diferentes tipos de energias mecânicas. Essas energias mecânicas, elas são geradas dentro das fibras musculares no nível microscópico. No entanto, devido à impossibilidade experimental e instrumental de se mensurar em tempo real o quanto essa energia mecânica é gerada em cada fibra muscular de cada músculo do corpo durante a caminhada e a corrida, existem métodos macroscópicos para se estimar esse trabalho mecânico durante a caminhada e a corrida. E se verifica na literatura, então, uma história de mais de 140 anos de diferentes métodos para se estimar esse trabalho mecânico durante a locomoção humana, sendo os dois principais métodos presentes atualmente na literatura os métodos de Feicavanha e o método de potência articular de Eltman. No entanto, estudando a literatura, se verifica discordância entre os diferentes métodos, tanto nos aspectos dos modelos físicos utilizados, as operações matemáticas empregadas pelos diferentes autores e autoras, a nomenclatura adotada e, inclusive, diferentes resultados, valores finais de trabalho mecânico encontrados. Isso se deve também muito, principalmente, à ausência de um padrão ouro, a um valor ah, verdadeiro do trabalho mecânico realizado durante a locomoção humana. Portanto, na presente tese, nós nos valemos dos conceitos de eficiência de transmissão, que é a quantidade de trabalho realizado pelo músculo que é empregado de maneira útil para deslocar o corpo no espaço, e do conceito de mecanismo elástico, que é a quantidade de energia reaproveitada por meio da energia elástica durante os ciclos de marcha, para realizar a comparação entre esses diferentes métodos. Assim, a questão de pesquisa da presente tese foi de que forma o cálculo do trabalho mecânico durante a locomoção humana pode ser aprimorado. E os objetivos foram comparar os métodos de Fencavanha e de potência articular de Elfton para calcular o trabalho mecânico durante a locomoção humana e sugerir aprimoramentos metodológicos a esses métodos. A nossa hipótese era de que o estudo do mecanismo elástico durante a caminhada e corrida humana pode colaborar com a integração entre os métodos de cálculo de trabalho mecânico de Fenn-Cavalla e de potência articular de Elfman. Isso é, a investigação do comportamento do mecanismo elástico em diferentes condições de locomoção humana pode lançar luz sobre a capacidade de transmissão do trabalho mecânico gerado nas articulações até o centro de massa do corpo. Assim, nós desenvolvemos três estudos para realizar essa tese. O estudo 1, a eficiência de transmissão durante a caminhada normal e caminhada em ponta de pé em adultos, relação entre o trabalho mecânico articular de membros inferiores e o trabalho mecânico do centro de massa corporal. Então, o método de Venn-Cavalli nos fornece esse trabalho do centro de massa do corpo todo e o trabalho mecânico calculado pelo método de potência articular de Elton nos fornece esse trabalho articular individual de cada articulação de membro inferior. Então, nós calculamos essa eficiência de transmissão entre o trabalho articular e o trabalho do centro de massa do corpo em diferentes condições de caminhada. Então, o objetivo desse primeiro estudo foi examinar a biomecânica e eficiência de transmissão entre o trabalho articular e o trabalho do centro de massa durante a caminhada normal e a caminhada na ponta dos pés por adultos saudáveis com diferentes níveis de utilização do mecanismo elástico do tornozelo. Então, as nossas hipóteses eram que a caminhada na ponta dos pés modificaria a ação do membro inferior e, consequentemente, reduziria a velocidade confortável autoselecionada e a recuperação pendular.
E a nossa segunda hipótese era de que as condições com maior utilização do mecanismo elástico pelo tornozelo apresentariam uma melhor eficiência de transmissão entre a articulação e o centro de massa do corpo. Como conclusão, então, desse primeiro estudo, foi de que o joelho ele apresenta a maior contribuição, é a articulação com maior contribuição ao trabalho de centro de massa, independente da condição de caminhada, que esse trabalho articular de membro inferior pode explicar até 46% da variação do trabalho do centro de massa do corpo, e que a relação entre o trabalho articular e o trabalho do centro de massa pode ser interpretado como uma eficiência de transmissão. Então, agora, com relação ao segundo estudo, dos mecanismo massa-mola local e global durante a corrida humana com forças externas horizontais. Então, o corpo ele pode ser modelado como um sistema massa-mola durante a corrida e as ações musculares realizadas pelas fibras musculares pode ser também modelado como um atuador em paralelo a esse sistema mola durante as corridas, em inclinação e no plano. Assim, os objetivos desse segundo estudo foram analisar as respostas do trabalho do centro de massa e do trabalho articular durante a corrida, com diferentes forças horizontais externas, auxiliando ou dificultando os corredores em diferentes velocidades. E também avaliar a relação entre esses dois métodos de análise da energética durante a corrida, explorando a rigidez tanto no nível de centro de massa do corpo todo, quanto no nível articular segmentar dos membros inferiores. Então, as nossas hipóteses desse segundo estudo eram de que o trabalho do centro de massa seria afetado pelas diferentes condições de forças externas horizontais, e que isso poderia ser explicado por uma alteração do trabalho das articulações, e que a rigidez global do centro de massa estaria mais relacionada à rigidez local do tornozelo do que da articulação do joelho. Então, nossa primeira hipótese ela não foi confirmada. O trabalho de centro de massa ele ele teve uma relação não linear com a força horizontal externa, já o trabalho articular dos membros inferiores ele aumentou linearmente com as forças externas. E nossa segunda hipótese, ela foi parcialmente confirmada, porque a rigidez do tornozelo teve uma maior associação com a rigidez global do que a articulação do joelho, somente quando havia esse modelo de atuador, ou seja, somente quando as forças musculares eram integradas dentro desse modelo físico. Então, como conclusões desse segundo estudo, que a energética do centro de massa e das articulações respondem de maneiras distintas à corrida, em diferentes velocidades e condições de força horizontais externas, e que transpor a rigidez local para a rigidez global não é uma tarefa tão simples e direta. E que a rigidez do tornozelo está mais associada com a rigidez global do que a rigidez de joelho, somente quando essa ativação ativa da musculatura ela é considerada dentro do modelo físico. Por fim, o nosso terceiro e último estudo, o trabalho mecânico e eficiência de transmissão, simulações de caminhada. Então, nesse estudo, nós nos valemos do conceito de eficiência de transmissão, que é modelando como essa quantidade de energia que é transferida localmente dos músculos para as articulações e globalmente dos músculos para o centro de massa do corpo todo. Então, nós investigamos nesse terceiro estudo qual dessas eficiências de transmissão era mais sensível à variação do trabalho muscular por meio de simulações computacionais. Então, o objetivo desse terceiro estudo foi avaliar as repercussões nos componentes local e global da eficiência de transmissão em distintas condições simuladas de caminhada, com capacidade reduzida de geração de força máxima dos músculos plantiflexores e extensores de joelho, reduzindo em 20, 40, 60 e 80% da força máxima dessa capacidade de gerar força dessas musculaturas, desses grupos musculares. Então, nossa hipótese era de que a eficiência de transmissão local seria mais afetada pelas manipulações na capacidade local de geração de força em comparação com a eficiência de transmissão global. Então, nós realizamos diferentes simulações computacionais para realizar esse estudo e
Verificamos então que a nossa hipótese ela foi parcialmente confirmada, já que a variação do trabalho articular ela teve maior associação com a variação do trabalho muscular, em comparação com a variação do trabalho do centro de massa do corpo todo, somente quando a função articular elástica ela não era considerada. Assim, concluímos nesse terceiro e último estudo que a eficiência de transmissão local ela foi mais sensível ao trabalho muscular do que a eficiência de transmissão global, somente quando a função articular elástica ela não era considerada. Então, como considerações finais da tese, verificamos que a eficiência de transmissão entre os dois métodos de trabalho ela é sensível ao uso do mecanismo elástico pelo corpo, com o joelho exercendo uma maior influência nas variações de energia do corpo, e que as respostas distintas entre os níveis global e articular mostram que a transposição da dinâmica articular para o modelo massa-mola global ela não é direta, que a rigidez do tornozelo ela se relaciona mais ao sistema global quando a atuação muscular é considerada dentro do modelo. E que as variações no trabalho articular foram mais influenciadas pelo trabalho muscular do que as de centro de massa, especialmente quando a função da mola articular não foi considerada. Assim, explorar os efeitos do mecanismo elástico e dos parâmetros de rigidez articular em diferentes condições de locomoção parece ser um caminho promissor para investigações futuras. Além disso, o desenvolvimento posterior de modelos neuromusculoesqueléticos associados a dados experimentais em distintas condições de caminhada e de corrida humana pode contribuir para a obtenção de medidas mais acuradas do trabalho mecânico durante a locomoção humana. Muito obrigado pela atenção de todos.